Eu queria agradecer, né, a fala de Leila, Tiziana e Ana Paula. Embora começamos atrasadas, eu pedi que elas fossem mais objetivas, para a gente não atrasar o evento. Vamos abrir agora para uma rodada de perguntas, Roberta? Sim? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ó, o protocolo está vindo para cá, para o pessoal da transmissão também poder ver. E aí, quem quiser perguntar, quando a gente tiver na. A gente combinou logo de 3 perguntas para lembrar. Não, gente, eu vi. Pode. Já cobrei. Gente, boa tarde. Eu estava dando entrevista ali que eu falei que eu sou muito boca aberta também. Falei que eu já peguei esse quase uma vez, porque eu tive 3 gatas, de uma ninhada eu era mais nova, então fui para muitos detalhes, lá quando você identificou. Eu e minha irmã a gente pegou porque fomos dar remédio para minha gata mais velha, que foi aqui. A gente não tinha noção de que gato não pode ficar sem essa rua, não existe isso de visita, de sair, porque está estressado de casa, não existe. O lugar de pet é dentro de casa. A gente está até cercando lá em casa, porque é caro, mas assim, eu não quero perder minhas gatas novamente. Hoje em dia eu tenho 3 de novo. Depois de um. Você tem que ficar um tempo sem criar, né? Você tem que higienizar o local, é uma luta. E mesmo depois, quando a gente podia criar, minha mãe não queria, porque é sofrido para a gente, para os animais. Enfim, minhas gatas não sobreviveram porque já estavam no estado avançado quando nós começamos o tratamento. Aí eu não sei se foi porque já estava muito avançado, se o veterinário da época não tinha muita experiência, tinha acabado de formar. A gente não. Eu sou de Barra da Choça, alguém falou de Barra da Choça. Lá teve surto na época, está tendo surto de novo. As autoridades não fazem nada e é uma tristeza nesse caso, porque você não pode fazer muita coisa. E a mais velha pegou, passou para a irmã dela e o sobrinhozinho, que a gente chama de também. A ferida dela era na testa, a da mais nova era dentro da boca e a do machinho era no olho. Ele tinha uma bolinha dentro do olho, era horrível. E eu queria tirar uma dúvida, que quando a mais nova pegou a doença e quando elas foram eutanasiadas, ela estava prenha e como a ferida dela era na boca, ela paria os filhotinhos e ela lambia os filhotes, a gente não chegou a testar todos, às vezes poderia ter sobrevivido, né? Mas o veterinário da época falou que, como a vida dela era na boca e ela lambia os filhotes, que poderia passar. Aí eu ia perguntar justamente isso, que é se a gata prenha passa a doença para a criança. Quando... Enfim. Em relação à transmissão, né, a gente sabe que ela vai ser por arranhadura ou mordedura e também por inoculação do esporotrix em vias, né, então boca, olho. Então a gente pode ter sim essa transmissão. Mas isso não quer dizer que todo animal ele vai ter a doença. Então isso depende muito da imunidade do animal. Então, a gente já teve, né? A gente está até com uma gatinha agora, que foi diagnosticada recentemente. E uma coisa é que o animal gestante e lactante, ele não pode fazer uso do itraconazol, porque a gente tem um risco para o filhote, né? Por ser uma medicação muito forte, a gente vai passar para a barreira transplacentária, vai passar na amamentação. Então, a gente não pode tratar esse animal durante a gestação e nem em lactação. Mas não necessariamente o filhote ele vai ser positivo, né? Ele vai contrair a esporotricose. Então, isso vai depender muito do sistema imunológico do animal, de como ele vai responder a essa doença. Então, a gente não tem como afirmar que um animal vai contrair a doença só por ele ser filhote de uma gata doente. Mas, lógico que existe a possibilidade, justamente por conta disso, né? Tem o comportamento do felino, do animal, né? Do mamífero em si, de lamber o filhote, né? Para defecar, para urinar. Então, ele faz toda aquela limpeza ali.
e se o animal tiver acesso ao fungo, né, ele vai acabar contraindo, principalmente pensando em filhote, que vai ter uma imunidade muito mais baixa, né? Mas aí é a gente esperar o animal chegar a uma fase, ver, avisar, né, se for doado, que a mãe tinha a doença, para ficar observando. E eu acho que também imunoestimular esse animal desde novinho, para evitar que ele tenha a esporotricose. Mas não necessariamente ele vai ter a dosagem. Dessa casa que eu falei que tinha 7, tinha mãe, né? Da mãe, ela pariu 4. 4 não, depois 5. Só 2 esposos. E não pegou porque nasceu, foi depois, tá? Então ela pariu 5. Só 2 tiveram esporo. Então quer dizer o quê? Não é pelo fato dela estar gestante, foi por algo externo depois. Como ela não sabia, ela não separou os filhotes, né? Então aconteceu, então dos 5, só 2 tinham esporos. E outra dúvida que vocês falaram sobre pessoas que ganham o tratamento, como é que funciona isso ainda existe? Infelizmente, em Vitória da Conquista não, tá? Ele é tratado no final, mas atualmente não há diagnóstico nem tratamento gratuito. O que é possível é o veterinário fazer aqui com tá falando para humanos ou animais? Para animais. No caso de humanos, existe, né, o tratamento diagnóstico via prefeitura, o LACEN. A gente soube, né, agora nos últimos meses, que o LACEN também faz a análise, o diagnóstico de animais gratuito. Mas eu não sei qual que é o protocolo, se o veterinário faz a coleta e manda para a prefeitura. Manda do LACEN, vai para Salvador. Mas assim, que tratamento a gente está na luta, está tentando, mas para os animais não. No caso que foi apresentado hoje, foi um projeto, né, no qual eu coordenei. Então, em parceria, a gente tinha uma farmácia de manipulação que fazia a manipulação gratuita, a gente tinha a dona do laboratório que fazia os exames de forma gratuita, e tinha, os animais vinham, né, até nós por meio da ONG, e a médica veterinária que atendia também na escola de forma gratuita. Né? Então, a gente pegou um grupo de animais, os animais, na medida que eles iam entrando em contato com a Mia, Leila fazia a triagem de acordo com a necessidade, com o doutor que tem condições de pagar, né, encaminhado super particular, fazer o tratamento. E aí a gente teve essa situação. Então, mas é uma luta, e como o Ticene mostrou, no Brasil existem alguns lugares, inclusive na Bahia, né, como Salvador e Itabuna, que já existe diagnóstico e tratamento. Só que enquanto a gente não tem o CCZ, enquanto a gente não tem outras atividades sendo coordenadas, a gente espera que o Comitê de Zoonose consiga avançar nesse sentido, criar protocolos efetivos que facilitem, né, o tratamento dessa doença, mas atualmente, no momento, a única coisa que a gente consegue via prefeitura de forma fácil é o descarte de segundas, né, porque esse animal tem que ser incinerado, né, senão ele vai contaminar o ambiente. Mais alguma pergunta? Não, só queria fazer um comentário, você bem breve também, que você falou que teve um tutor que não teve paciência para tratar o animal. Isso é um absurdo, porque a gente gastou não sei quantos mil na época, porque aqui a gente nem tinha onde tirar, que é muito amor pelo bicho, mas a gente não quer que ele seja sacrificado. Eu falo nem nada, senão eu vou começar a chorar. Não, mas nem mais o que eu falo. Eu já fiz a minha já me ajudou a fazer um boletim de ocorrência de não ser assalariada. Na verdade, eu meio que não quis fazer, eu coloquei meu documento, porque se for para alguém me atrás de mim, não tem problema. Porque é importante, acho que até alguém que meu amigo pede, que faz parte da professora de biologia, que falou, embora não vá resultar em nada, é importante ter isso de que um animal sofreu maus tratos ou, enfim, para virar estatística, que é importante para o município. E eu gostaria muito de ter tido a oportunidade de talvez ter buscado outras pessoas para ajudarem no tratamento, porque talvez elas poderiam ter sobrevivido. Obrigada. Mais alguma pergunta? Foi alguma pergunta de alguma pergunta? Você consegue? Pessoas que perguntam, e aí a gente E o que que a gente faz com as senhoras que a gente não consegue nem pegar? Para fazer uma tentativa de um diagnóstico
e tratamento dos gatos, né? Porque gatos sem tutor, os nossos gatos do campo, por exemplo, a gente sobe no telhado, entra em bueiro, mas é muito difícil a gente Tá. capturar. Hoje eu uso uma gatoeira para capturar. Agora sim, não é colocar a gatoeira e pegar, não, viu, gente? Eu fui pegar aqueles gatos que eu falei da colônia, teve gatos que foi uma semana. Você tem que sentar lá, esperar, ver o melhor momento, ver o ângulo certo, ir buscando a forma. Você vai ter que ver o hábito do animal, para onde ele vai, para onde ele não vai, para você conseguir armar a gatoeira camuflada de uma forma eficiente, tá? Então, a gente arma essa gatoeira e aí a gente tem que sedar esse animal para fazer a coleta. A maioria dos animais que a gente atendeu por fora, e a gente aqui, porque tem muitos vets que não têm coragem, né, de pegar. Então, esses animais que a gente pegou teve que ser sedados após isso. Nós estamos com a batalha aí buscando verba, a ONG verba para comprar uma armadilha, que é muito melhor que a gatoeira. E se precisar de empréstimo de gatoeira, nós temos, viu, gente? É só entrar em contato com a Mia. A Mia, ela serve para tudo, né? Assim, aí você entra em contato lá e fala que quer ajuda. Aí vai ter lá o número 7, que é outros assuntos. E aí esse número 7 também vem para mim. E aí vocês falam precisando da gatoeira. Esse mês, eu estou bem apertada, mas assim, o meu trabalho tem me consumido. Mas eu estou ajudando o pessoal finais de semana. Quando passar minhas provas, se marcar, eu ajudo na captura desses animais, ensino a botar gatoeira, ensino como fazer, a gente captura, e através da ONG a gente consegue descontos para os exames. Eu vou fazer a leitura do provedor do PEN, o pessoal que está assistindo. Como essa mesa é específica sobre zoonoses com veterinárias, poderiam falar sobre o protocolo básico de imunização para os protetores. Nos postos antirrábica são apenas pós-mordedores. A pessoa quer saber, o protetor que vive esse processo de captura, como se proteger? E aí, né? Os equipamentos de proteção individual, luva, máscara. Como não existe vacina, a pessoa vai ter que usar luva, de preferência uma roupa, um jaleco. Uma outra coisa importante também, existem estudos na UFMG já mostrando veterinários que se contaminaram via secreção popular, então é importante o uso do óculos também. Então, assim, o ideal é a proteção mesmo, porque é possível a contaminação, né? Então, assim, só para contextualizar com o evento, a gente já teve casos de animais contaminados com estotricose aqui no campus, no Vale da Conquista, e foi um desafio fazer a captura, né? O professor Roberto vai falar um pouquinho sobre isso, mas infelizmente, a gente teve alguns animais que eles vieram a óbito por conta do estado que eles estavam, mas a gente também teve cura, né, Roberto? A gente teve três animais que, embora estavam acostumados a viver no mato, literalmente no mato, porque eles vivem nas árvores, esconrendo os cachorros. A gente pôs eles em gaiolas e foi um tratamento longo, mas a gente conseguiu, né, uma resposta positiva, né, para a doutora Tiziane que fez esse acompanhamento também com Leila. E, enfim, assim, é um trabalho com várias mãos, né? Várias pessoas vindo, alimentando, misturando, a professora, né, perguntou, misturando em sachê, misturando em carne moída, misturando o que é possível e imaginável comida, né, os remédios para tentar colocar por conta da agressividade. Pode vir, Lucas. E aí, assim, se não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou alguma coisa sobre isso. Não me agora nada. Eu não sabe de nada de ver. Eu acho, assim, em relação a essa questão de animais daninhos, né, em tratamento. Esses animais, eles acabam se adaptando e eles acabam aceitando a alimentação com a medicação até mais fácil do que os animais que são de casa. Então, às vezes, você coloca ali, né? Eles são tão adaptados a comer qualquer coisa que você misturar o itraconazol ali na alimentação acaba funcionando até bem, diferente de um animal de residência, de tutor, que não come o medicamento. Porque eu não sei se vocês já viram, né? Quando algumas pessoas não recomendam abrir a cápsula do itraconazol. Só que a cápsula do itraconazol humano, ele tem uma cápsula gigante.
E dentro da cápsula, diferente de outras cápsulas, não é um pó. É, é umas micro esferas, né? Então, ele não se dissolve na alimentação. Então, o gato percebe quando você mistura. Então, um gato que tem esse comportamento de aceitar mais coisas, ele acaba sendo mais fácil de tratar até do que um animal de casa, porque também é um risco. Às vezes, eu falando assim, poxa, doutora, mas eu não consigo dar o letroconazol para minha gata colocar aquela cápsula dentro da boca dela. Eu falo, ok. Não, mas você tem que fazer. Não, a gente busca outras alternativas, a gente faz formulação, a gente mistura no sachê, mas a gente tem que tentar. Porque a importância da tentativa é que vai fazer a diferença ali no tratamento. Na colônia, eles vão mais na rua. Eles vão todos os dias na casa dessa mulher, todos os dias. Você colocou, você bota a cápsula no sachê, ela vem. A gente aqui viveu as duas situações. Uma que comia muito bem e a outra que deu muito trabalho, sabe? Atum, carne comida crua, tudo a gente foi tentando, né? Mas eu acho que eu queria só falar assim uma coisa que eu acho que é importante. É uma doença que tem se espalhado muito, né? E aqui na cidade a gente tem muita dificuldade para vencer, né, o tratamento. Eu acho que mais até do que a gente falar aqui sobre a eutanásia, porque me corta o coração, e eu sei também que corta de Leila, porque é muito duro você segurar um animal e você saber que ele vai morrer. Mas eu acho que a gente tem que dar mais ênfase do que a eutanásia, é a cobrança ao poder público. A gente precisa juntar os esforços, sabe? Todo mundo que está sensível, que está indignado, que não gostaria de fazer isso. Eu acho que a gente tem que mobilizar essas pessoas em diversas ações, né? Para cobrar do poder público atitudes diferentes, porque são seres vivos que merecem viver e estão morrendo porque o poder público não está conseguindo pagar aquilo. Então, eu queria muito falar sobre isso, sabe? Porque eu conheço algumas pessoas que choram, que falam, eu não acredito que eu não vou ter como cuidar. Ou então falam assim, eu não tenho como cuidar, eu vou fazer o quê? E aí vai eutanasiar, vai fazer o quê? Vamos brigar juntamente com o poder público. Porque essa coisa da gente, às vezes, não ver, deixar para lá, e é meio que a gente se anestesiar. E a gente tem que parar para pensar que muitos, centenas de gatos estão morrendo, e talvez no Brasil, milhares, se a gente for parar para pensar. Então, a gente precisa muito mesmo cobrar das autoridades. Hoje, o Luiz estava aqui, ele é da Vigilância Sanitária. As meninas fizeram um trabalho árduo, é bom que isso fique registrado aqui na nossa cidade. A AR é quem tem os dados. A prefeitura precisa criar mecanismo para as pessoas fazerem as denúncias, mas muitas vezes não se quer ter as denúncias, porque elas vão gerar demandas. Elas vão registrar problemas que precisam ser resolvidos pelo poder público. Então, a gente precisa se juntar. Hoje de manhã a gente falou isso, junto com a universidade, porque é uma instituição de peso. Não é Roberta, não é Gabriele, não é Leila, não é uma pessoa, mas é uma instituição, junto com ONGs, junto com protetores independentes, junto com todo esse grupo, junto com a população, junto com as pessoas que moram perto das colônias e que estão vendo os gatos morrerem vivos, porque o fungo vai comendo. Então, a gente tem que fazer aqui um pedido mesmo de que eles possam viver. Não é só a gente pensar assim, olha, não vamos ter como cuidar. Eu não tenho para onde levar. Leiam desocupar. Eu tenho certeza que se tivesse alguém comigo, no começo não, no começo era com a filha. Então, assim, mas cada um faz conforme a sua possibilidade. Mas o poder público não pode. Ele tem que fazer o que é obrigado a fazer. E a gente precisa lutar para isso. Então, que aqui fique algo no sentido da gente se juntar e cobrar das autoridades que tem um canal de denúncia, que tem um canal das pessoas procurarem. Essa semana eu recebi uma mensagem. Eu estou com um gato, eu acho que ele está com esporo.
eu vou fazer o quê? Eu falei, olha, eu posso te encaminhar para casa, mas eu não tenho como levar o gato. Você pode levar? Ah, o gato é arisco, não tem como pegar. E aí, o gato vai morrer. Quem tinha que estar fazendo? A prefeitura. Então, a gente tem que cobrar que não fique só na nossa fala, que não fique só registrado aqui nesse momento, mas que a gente faça as coisas começarem a mudar, né? Obrigada, gente. Tem mais uma pergunta, Carol? Aí depois a gente passa para o vídeo. Tem um vídeo de uma professora, de umas alunas de um projeto de extensão do Rio de Janeiro, que elas vão contar um pouquinho, em 2 minutos, como é que elas fazem o projeto delas de estouro-glicose. Boa tarde a todos. Sou representante do município de Barra do Choça, da Secretaria de Meio Ambiente. Agradeço a participação, Leila, grande amiga, parceira, a Roberta, muitos resgates fizemos juntos, hein? Então, gente, a nossa colega que é de Barra do Choça, tudo bom? É uma novidade para a gente, esse caso está acontecendo em Barra do Choça, inclusive em 2018, teve o primeiro caso dessa doença, né? Então, a Secretaria do Meio Ambiente, ela informou esse ano. Então, estamos trabalhando com força de vontade, tá? Até aqueles animais de ruas ter um cuidado melhor, não é? Inclusive, a Barra de Choça tem uma ONG que a prefeitura hoje ela ajuda, né? Tem uns 15 animais já castrados, já justo. E mais 20 animais já estão nessa semana em uma castração. Esses animais de ruas damos total apoio, suporte, alimentação, medicamentos. Então, Barra de Choça é a primeira cidade que tem esse primeiro passo, né, que deu. Então, eu agradeço muito essa sua fala, porque é interessante você participar da nossa reunião. Esse caso, essa doença é novo para a gente. A gente não conhece ainda, tanto que eu vim representar a prefeitura e a Secretaria Municipal, para que eu entenda melhor essa possibilidade. Por isso, eu vou lá do município, coordenador da Defesa Civil e protetor dos animais. Então, eu agradeço muito a bancada aqui. Estou à disposição, Leila, você sabe disso. Eu queria implantar esse sistema também de siderurgia, se for possível, é muito interessante. Para a gente ter esses dados, por mais que a gente não tenha uma delegacia especializada, mas a secretaria está lá para fazer o seu papel. Muito obrigado. Oi, gente. Alan, ele é parceiro da gente em resgate há muito tempo e hoje ele está na Barra. Ele é secretário de Meio Ambiente lá em Nova. E aí pediu que ele viesse hoje aqui quando soube, né, do que ia acontecer, para procurar. Ele me procurou, me pedindo apoio para a Barra do Choça, o que a gente poderia levar para lá, né? Eu achei, assim, legal dela buscar isso, porque a gente vê hoje, como a professora Roberta falou, né, ninguém procura, né? A gente tem que buscar. E aí ela pediu que ele viesse para ver isso, para ver o que podia levar daqui para lá, o que podia ser feito lá. Esse local que ele está falando da ONG é uma ONG que eles estão reestruturando agora para tentar fazer algo lá e para tentar melhorar. A gente sabe que só o querer, né? Às vezes tem algumas burocracias. O pode não pode ficar só no querer, porque querer muito segue, né? Mas é isso. Parabéns o pessoal de lá e ele veio atrás disso para levar. Sobre as denúncias, gente, a gente mandou uma carta para o governador, né, para ele explicar para vocês sobre maus tratos, e ele nos respondeu assim: eu não tenho estatística para a delegacia para vocês. Eu tenho estatística para um de idoso. Se eu for dar prioridade, eu vou botar uma para idoso, porque nós não temos estatística. Ninguém conhece coisa de cachorro, de gato, de bicho. Então, a gente criou a MIA para criar estatística e mostrar para ele: olha a estatística aqui. Realmente, hoje, uma denúncia é muito complicado, porque não está indo à frente. Nós entramos pela defensoria, buscando que a defensoria pública entrasse contra as delegacias, porém, eles não estão abrindo inquérito, e nós ganhamos, e está um processo aberto. Por que as delegacias não estão abrindo inquérito contra maus tratos? Eu sei que é passo pequeno, porque nós trabalhamos fora e fazemos o voluntariado. É isso que as pessoas às vezes não entendem. Mas nós estamos voltando. Então, nós ganhamos esse processo e está rolando aí para isso. E precisamos de estatísticas. Quem tiver maus tratos, por exemplo, você roubou um celular. Alguém roubou seu celular. Você não sabe quem foi, mas você vai denunciar, não vai? É a mesma coisa. Envenenaram o bicho. Você precisa saber quem foi? Não, denuncia do mesmo jeito da investigação. Quando a gente tiver quantidade suficiente, a gente vai falar: e aí, governador? E agora?
governador tiver na época, temos estatística, e só assim a gente vai ter alguma solução. Para concluir, então, eu vou pedir para os nossos universitários, por gentileza, passem um vídeo que foi enviado gentilmente pela Universidade Federal do Campus Estadual, acho. Perdão, não lembro se é Federal ou Estadual, de Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro. Então, foi conhecido a professora doutora Adriana, ela é veterinária e ela coordena um projeto de pesquisa e de extensão e ela gentilmente, né, pediu que as alunas delas mandassem um vídeo explicando mais ou menos o que elas fazem lá em Campos de Goytacazes. Extensão da UENF sobre esporotricose Campo dos Goytacazes atua no monitoramento e diagnóstico de esporotricose, realizando consultas clínicas, coleta de amostras, análises laboratoriais e revisões sistemáticas dos casos atendidos. Mas o que é a esporotricose? A esporotricose é uma micose subcutânea, causada predominantemente por Sporotrix brasiliensis, um fungo dimórfico de elevada virulência e capacidade de adaptação tecidual. Sua transmissão ocorre principalmente por arranhadura, mordedura e contato com secreções de animais infectados. Seus sinais clínicos incluem lesões ulceradas, nódulos subcutâneos, evolução linfocutânea e secreção purulenta. E o que fazemos no projeto? O diagnóstico laboratorial inicia-se com a coleta do exudato ou material da lesão, seguida da semeadura em meios seletivos apropriados para o crescimento do fungo. Após o período de incubação, analisamos as colônias com morfologia micelial típica, avaliando textura, pigmentação e velocidade de crescimento. A etapa subsequente inclui a preparação e coloração de lâminas para a microscopia óptica, permitindo visualizar as hifas septadas, os conidioóforos e conídeos piriformes, característico de Sporotrix. Esses parâmetros laboratoriais são fundamentais para a confirmação etiológica. Após a análise e resultado, nós encaminhamos o diagnóstico para o tutor. A avaliação clínica contempla a identificação de lesões nodulares, úlceras, trajetos linfocutânicos e alterações compatíveis com acometimento fúngico. A triagem inclui a pesagem, registro de parâmetros fisiológicos e documentação fotográfica para acompanhamento do caso. Todos os atendimentos são conduzidos por médicas veterinárias do projeto, seguindo protocolos padronizados de biossegurança e registro clínico. O acompanhamento dos casos inclui as revisões periódicas destinadas à análise da evolução das lesões, a verificação do estado geral do paciente e a atualização do seu prontuário clínico. Essas reavaliações permitem que possamos identificar alterações sutis do quadro, prever complicações e manter a vigilância contínua dos animais atendidos. A atuação contínua, associada ao diagnóstico preciso, é essencial para reduzir a disseminação da doença e promover a saúde animal, como também a saúde humana, visto que a esporotricose é uma zoonose. Então é isso, pessoal. Queria agradecer, né? Encerrar a mesa, agradecer aos nossos palestrantes, encerrar a mesa. De estar aqui hoje e de saber desse primeiro passo, né? O primeiro, que não seja o último, mas é o primeiro em Vitória da Conquista. Parabéns a todos os integrantes.